Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Afinal, pensão por morte do INSS paga 100% do salário do falecido? Em alguns casos, é possível. Vejam, a pensão por morte do INSS se trata de um benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado falecido. Muitas dúvidas rondam este recurso, como a possibilidade de receber o salário integral pago ao cidadão antes do óbito. Antes de mais nada, é preciso estar ciente de que para receber a pensão por morte do INSS é preciso se enquadrar em alguns requisitos. O principal requisito é se caracterizar como um dependente elegível para o benefício, pois o INSS elaborou uma lista de prioridade para a concessão do recurso. Cada dependente integra um grupo prioritário à pensão por morte do INSS. Entenda essa ordem a seguir. Grupo 1. Cônjuge, companheiro no caso de união estável, filho não emancipado menor de 21 anos que seja inválido ou com deficiência mental ou intelectual. Neste grupo, a dependência econômica do segurado falecido é presumida. Portanto, essas pessoas não são obrigadas a comprovar que dependiam do falecido, somente o parentesco. É importante explicar que o menor de idade sob tutela do falecido, como no caso do enteado, por exemplo, este também se equipara a filho e tem direito a receber a pensão por morte do INSS. Porém, neste caso específico, é preciso comprovar a dependência financeira. Grupo 2. O segundo grupo é composto pelos pais do falecido, condição que requer a comprovação de dependência econômica para ter direito ao benefício. Grupo 3. O terceiro e último grupo é composto pelo irmão não emancipado do segurado falecido. Para ter direito à pensão por morte do INSS, neste caso, é preciso que o irmão ou irmã seja menor de 21 anos de idade, inválido ou possua alguma deficiência. Também é preciso comprovar a dependência financeira. Cada um dos grupos apresentados foi criado visando dar prioridade aos dependentes diretos. Sendo assim, na existência de dependentes do primeiro grupo, os demais automaticamente perdem o direito à pensão por morte do INSS. Requisitos da pensão por morte. Além do grau de parentesco e dependência financeira, é preciso que alguns outros critérios sejam respeitados para que a pensão por morte do INSS possa ser liberada. Portanto, é essencial comprovar o óbito ou morte presumida do segurado, qualidade de segurado da pessoa falecida na época do ocorrido e qualidade de dependente, ressaltando que para comprovar a morte do segurado é necessário apresentar o atestado de óbito e, na circunstância de morte presumida, o documento necessário é a decisão judicial que a declarou. Valor da pensão por morte. Esta deve ser a principal curiosidade relacionada à pensão por morte do INSS, o valor que o dependente do segurado falecido tem direito a receber. Por isso, é importante explicar que a quantia exata irá depender da situação do segurado antes do óbito. O cálculo da concessão da pensão por morte do INSS irá considerar dois fatores:
O primeiro é o valor que o segurado recebia de aposentadoria. O segundo é a quantia a qual ele teria direito a receber caso se aposentasse por invalidez. Este era o formato de cálculo válido antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de novembro de 2019. Desta data em diante, ou seja, a partir do dia 19 de novembro de 2019, o valor da pensão por morte do INSS equivale a 50% da aposentadoria, mais 10% para cada dependente até atingir o limite de 100%. Por exemplo, se um segurado recebia uma aposentadoria ou teria direito a recebê-la no valor mensal de R$ 3.500, além de ter uma família composta por 4 dependentes, o valor da pensão por morte do INSS seria de 90% da quantia total. Isso quer dizer que o recurso pago seria de R$ 3.150, ou R$ 787,50 para cada dependente. Vale ressaltar que eu sou o autor da PEC dos pensionistas. PEC é proposta de emenda à Constituição, para que todas as pensões por morte voltem a serem pagas integralmente, 100% do que o cidadão que faleceu recebia em vida, e não apenas pedaço desta aposentadoria ou pedaço dessa pensão. Nesse caso, se for aprovada esta PEC de minha autoria, os valores voltam a ser pagos integralmente, como acontecia antes da reforma da Previdência Social, antes de novembro de 2019. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, dia 19 de junho de 2021. Muito obrigado a todos.